Nesses 42 anos que tenho caminhado com Jesus, eu estou cada vez mais impactada com a mensagem que o Evangelho tem para me desafiar diariamente, ter Jesus como mestre, eu como discípula, Ele como Senhor e eu como serva. E hoje eu encontrei um texto que mexeu profundamente comigo, está em Mateus capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 13, quando Jesus vai inspirar um homem que não está dentro do perfil religioso, e ele vai até Jesus pedir por um empregado que está doente, e ele pede com tanta fé que chama a atenção de Jesus, e Jesus o elogia por isso. O texto vai dizer assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. Digo a meu servo faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Os centuriões eram oficiais militares romanos encarregados de 100 soldados e representavam a autoridade do imperador. Comumente seguiam o serviço militar como carreira. Nesse texto, nós temos que Jesus não limitou o reino de Deus para os descendentes físicos de Abraão, como fizeram os judeus, mas ensinou que ele estava aberto a todos. Somente a fé poderia determinar uma posição na família de Deus. Jesus vem mostrar exatamente que o Evangelho veio para todos. Graças ao seu grande amor é que nós não somos esquecidos ou rejeitados. A fé do centurião gentil, como eu já falei anteriormente, ele não está dentro do perfil religioso judaico. A fé desse centurião é mostrada em contraste à falta de receptividade dos judeus para com Jesus. Se Israel não reconhecer seu rei, os pagãos desprezados reconhecerão. O centurião era um oficial militar romano, como eu já falei aqui anteriormente, comandava cerca de 100 homens e a sua base estava em Cafarnaum ou em suas imediações. Ele apresentou-se a Jesus em busca de cura para o seu empregado, que tinha sofrido uma violenta e dolorosa paralisia. Essa era uma demonstração de compaixão fora do normal, porque a maioria dos oficiais não teria demonstrado tanto cuidado pelo seu criado. Quando o Senhor Jesus ofereceu-se para visitar o criado enfermo, ou o empregado enfermo, o centurião mostrou a realidade e a profundidade da sua fé. Em efeito, ele disse: não sou digno de que entres em minha casa. De qualquer modo, não é necessário, pois o Senhor poderia facilmente curá-lo, mandando apenas com uma palavra, porque eu conheço a sua autoridade. Recebo ordem dos meus superiores e dou ordens aos meus subordinados. Minhas ordens são obedecidas implicitamente. Quanto mais suas palavras têm mais poder sobre a enfermidade do meu criado. Jesus admirou-se da fé desse homem.
Essa é uma das duas ocasiões em que encontramos Jesus admirado. A outra foi devido à incredulidade dos judeus, como está lá registrado em Marcos 6, do 1 ao 6. Jesus não achou fé como essa em Israel, que era o povo escolhido de Deus. Isso fez dizer que em seu reino vindouro os gentios viriam de todos os lugares do mundo para desfrutar da comunhão com os patriarcas judeus, como diz o texto, Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino seriam lançados nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Os filhos do reino são os que eram judeus por nascimento, que professavam reconhecer Deus como rei, mas que nunca se converteram com sinceridade. O final do texto vai dizer: então Jesus disse ao centurião: vá, que seja feito conforme a sua fé. A fé é recompensada em proporção à confiança no caráter de Deus, na generosidade de Deus e na misericórdia do nosso Deus. O texto vai dizer que o servo foi curado instantaneamente, apesar de Jesus estar distante dele. Podemos ver nisso uma figura do ministério atual de Cristo, curando a todos que o procuram, a todos que confiam nele, a todos os que esperam por ele. Eu estava pensando aqui, enquanto estava preparando essa reflexão, quais são os seus desafios hoje? Qual é o pedido que temos hoje? Porque eu também tenho os meus pedidos. Nós podemos apresentar com toda confiança, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E assim como ele elogiou a fé e a iniciativa, a generosidade desse comandante, hoje nós também podemos pleitear junto a ele as nossas causas, seja pela família, pela nossa vida pessoal, pela saúde, pelo nosso país, pelo mundo, qualquer que seja a causa, nós podemos apresentar, clamar e confiar, porque Jesus é o mesmo e certamente ele nos ajudará. Um ótimo dia, uma ótima reflexão e um dia para crermos em Jesus completamente, recebendo dele resposta como esse centurião recebeu. Um grande abraço da pastora Betinha. Amém.